Hebreus 11, verso 5. Nós estamos trilhando os heróis da fé. Nós já escutamos os heróis da fé antes do dilúvio. Só faltou esse daqui que está atrasado, né? E hoje a gente vai estar falando sobre Enoque, um importante herói da fé. Semana passada, Deus usou muito o presbítero Ienos para falar sobre Abraão, sobre a fé daquele homem e aonde ele chegou com a fé dele. E hoje a gente vai estar falando sobre um outro herói. E herói, irmãos, é o que faz a diferença. Eu estava lembrando dos heróis da minha infância essa semana. Ultraman, ninguém lembra, né? Daí já denuncia, né? A idade, né? O Jaspion. Começou a ficar melhor, né? Super Amigos, Super Gêmeos, né? Os Herculoides. Não, já voltei, né? Voltei bastante. Mas vamos falar do herói bíblico aqui hoje, né? Essas fantasias aí para criança, né? A gente tem essa identidade do herói, mas quem realmente é o herói, né? E eu e você podemos ser esse herói. A gente pode ser comparado a um herói, de repente, dos feitos que você vai fazer, coisas que ninguém consegue fazer, mas através do Espírito Santo você vai conseguir fazer. Para que mais heróico do que, através do Espírito Santo, você colocar a mão sobre o enfermo e ele sair curado? Para que mais heróico do que você poder levantar a mão e pedir para que uma tempestade pare e ela pare? Sem precisar soprar, como a gente vê nos filmes. Mas é o poder de Deus sobre a sua vida, que está sobre você, que te faz um herói, que te faz essa pessoa especial. E a gente tem aqui Enoque. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. O ciclo natural da nossa vida: nasceu, cresceu, reproduziu e morreu. Mas Enoque nasceu, cresceu, reproduziu e viveu. Mudou tudo. Não passou pelo ciclo natural. Ele não viu a morte, irmãos. E Enoque significa consagrado. Enoque foi totalmente consagrado a Deus, tanto que foi arrebatado antes de ver a morte. E cabe salientar que a morte é o pior e o último o inimigo do ser humano a ser vencido. Está lá em Coríntios. Deus o levou para si, mas não foi sem motivo, irmãos. Não foi sem motivo que Deus levou para si. Nos seus dias a humanidade caminhava a passos largos para o dilúvio. Porém, mesmo assim, a sua opção de vida foi agradar a Deus e não agradar a si mesmo, conforme os padrões da época. Antes do seu arrebatamento, viveu pela fé, de forma que ele agradou a Deus. Ele agradou a Deus. Será que temos agradado a Deus no contexto que Deus tem nos colocado? Será que você e eu temos agradado a esse Deus que nos fez, nos criou? Será que como que se agrada a esse Deus? Hoje a gente vai estar estudando a maneira certa de agradar a esse Deus. O livro de Gênesis, capítulo 5, a partir do verso 21, vai contar um pouquinho de Enoque. Tem poucas informações de Enoque na Bíblia, irmãos. Pouquíssimas. Gênesis 5, 21. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Enoque viveu 365 anos. Morreu jovem, né? Perto do seu filho, perto do seu pai.
365 anos, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus havia levado. Olha que legal, irmãos. Enoque não foi conhecido pelos seus grandes feitos. Noé, irmãos, construiu uma arca e salvou toda a sua família. Abraão é o patriarca do cristianismo, do judaísmo, do islamismo e de mais algumas religiões. E Enoque apenas escolheu andar com Deus. Ele apenas escolheu: eu vou andar com Deus. O livro de Amós, capítulo 3, verso 3, Isa e Emanuel, que a gente trabalhou bastante esse texto, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Andar é estar de acordo. Quanto mais andamos juntos, mais parecemos. Você pode reparar os casais, eles começam a se parecer. Eles vão andando junto, vai pegando alguma coisa de outros. Os amigos que andam muito junto também começam a copiar os trejeitos do outro, até o tique, até a forma de falar, o jeito. Então, quando você começa a andar junto, você começa a ficar parecido com aquela pessoa. E Enoque estava andando com quem? Com Deus. Então, ele começou a ficar parecido com Deus. Isso significa que Enoque passou a ser conduzido pelo Espírito Santo. Em todo tempo ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Em todo tempo, em tempos difíceis, em tempos de prosperidade, em tempo de dificuldade, em tempo de alegria, em todo tempo Enoque agradou a Deus. Como Enoque conseguiu agradar a Deus? O livro de Hebreus, no capítulo 11, verso 6, tem a resposta. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quer agradar a Deus? Tenha fé. A fé de Enoque agradava a Deus. Como está a nossa fé, irmãos? Quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? É a pergunta que sempre me incomoda essa. A fé é um instrumento para agradar a Deus. É crer sem ver, crer sem sentir, tendo certeza que Deus está presente. Deus está presente, você não precisa sentir. E tem umas perguntas: você sentiu alguma coisa, Isaías? Não senti nada, mas eu sei que Deus estava lá. Então não precisa sentir, irmãos. Deus está presente. Talvez você não sinta, mas Deus está aqui. Talvez você não vê, mas Ele está aqui. Isso é fé. Você ter certeza de uma coisa que você não está vendo e uma coisa que você não está sentindo, mas você no seu coração sabe que Ele existe. E Ele está aqui. Mas na caminhada, na caminhada cristã, muitos perdem a fé e desistem. Qual o nosso caminho da fé? O que de fato a gente crê? No que a gente está crendo? Porque é muito legal, no momento do louvor como esse daqui, a nossa fé aumenta. Um ambiente como esse, acolhedor, nessa calmaria que a gente está aqui, sendo visitado por Deus, tendo revelações, instruções. Nossa fé vai lá em cima. Mas e na quinta-feira? Como vai estar a tua fé na quinta-feira à tarde? Naquela reunião da empresa. No momento que a escola liga, Gerson, avisando sobre o seu filho. Como fica a nossa caminhada de fé quando somos traídos? Quando somos dispensados, ou nem somos convidados para aquele projeto que a gente tanto sonha? Como fica a nossa fé quando o desemprego chega? Quando a enfermidade está na nossa casa? Quando o oposto acontece conosco? Como que fica a nossa fé? Como fica a nossa fé quando a gente está com muito dinheiro?
Quando fica a nossa fé? Quando a gente está com muita saúde. Como está a nossa fé, irmãos? Mediante ao que acontece, diante das questões da vida, como está a sua fé e a minha fé? Enoque andou com Deus, teve fé, andou no mundo real, teve filhos, trabalhou, construiu um lar, viveu no seu tempo. O que as pessoas vão dizer sobre nós? O que as pessoas vão dizer sobre nós daqui 100 anos? Lá tinha um povo de fé. Lá tinha um povo espiritual. Lá tinha um povo que confiava em Deus acima de qualquer circunstância. Lá tinha um povo que amava a Deus. Lá tinha um povo que engrandecia o nome de Deus. Lá tinha um povo que o Senhor visitava constantemente, trazia perdão, e trazia curas, e trazia milagres naquele povo. E eu espero que daqui 100 anos as pessoas tenham coisas para falar dessa igreja, para falar de nós, para falar como eram as nossas reuniões, para falar das visitações espirituais, para falar que Jesus Cristo sempre foi o mesmo aqui nessa igreja, para falar que a gente nunca abandonou o que a palavra diz, e a gente continua seguindo. E a gente vai pensando na nossa vida, daqui 2 meses eu vou completar 50 anos. E aí você fica pensando assim, eu já vivi mais da metade, se a estatística confirmar, eu já vivi mais da metade da vida que eu vou ter aqui na terra. O jovem não pensa nessas coisas. Mas a gente vai adquirindo a idade, a gente começa a pensar. A gente não sabe quanto tempo a gente vai ter aqui de vida ainda. Mas nesse tempo que temos, que a gente possa viver para glorificar esse Deus. Que a gente possa espalhar o amor de Deus por onde andarmos. Em todo tempo, em qualquer circunstância, não percamos a nossa fé, irmãos. Porque Jesus vai buscar um povo que tem fé. E eu fico preocupado, Léo, quando eu começo a pensar na minha fé, porque eu já vi pessoas aqui no meu lugar que de repente perderam a fé. E não adianta você ir conversar, porque não tem mais fé. E eu fico me perguntando, será que eu vou fazer parte dessa estatística que estava ali pregando, ministrando, sendo usado por Deus, e de repente, cadê a sua fé, Isaías? Irmãos, os dias são assim. A palavra de Deus nos alerta que virão tempos em que a gente talvez vamos abandonar a sã doutrina e vamos correr atrás de fábulas, de heróis, e vamos abandonar o livro. É bíblico isso, irmãos. Mas que não seja eu, que não seja você que está escutando essa palavra nessa manhã. Guarde a sua fé, irmãos, para não tropeçar. E quando vir um vento de doutrina, você esteja firme. Não seja levado por qualquer vento. Vocês ainda acreditam em Deus? Acreditam em Jesus? No Espírito Santo? Nos mandamentos de Deus? Não perca isso de vista, irmãos. Não perca isso de vista. Porque hoje Deus
quer levantar uma geração que tem prazer em andar com Ele. Pessoas que têm prazer na lei do Senhor, como a gente aprendeu na escola bíblica hoje. Nós precisamos ter esse prazer de andar com Jesus Cristo. Você está andando com Jesus? Você tem prazer de andar com Jesus? Porque andar com Deus é confiança, é intimidade, é concordância, é uma amizade sem segredos, é uma plena comunhão, é uma plena satisfação. Para a gente ser transladado para uma vida superior, precisamos primeiro ser transladado para uma vida interior. E como está o seu coração, meu irmão? Como está o seu coração? Porque é muito fácil a gente falar sobre fé, escutar o que a irmã Raquel pregou sobre fé, mas e viver essas coisas? E colocar em prática, Adiel, o que você ensinou hoje na escola bíblica? Então a gente é chamado para a prática, irmãos. E amém, amém, e tudo bem, e a gente concorda com as coisas que está sendo falado aqui, porque o Espírito Santo tem nos abençoado e tem nos ajudado a concordar com o que a gente tem pregado aqui no púlpito. Mas eu volto a insistir, e na quinta-feira, como está a sua semana, irmãos? Que exercício de fé você tem feito? Como você tem guardado a sua fé? Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Guarde a sua fé, meu irmão. É necessário, porque quando o Filho do Homem voltar, Ele quer encontrar comigo e com você que temos fé nele. É muito lindo isso daqui. É lindo concordar com Deus e Ele concordar conosco. Nessa concordância, Jesus nos chama para um nível mais elevado. Olha o que Jesus quer de mim e de você. João 15, 4. João 15, 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se eu não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecerei nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podem fazer nada. E não escuta glória a Deus. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Estar ligado com Deus profundamente. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Relacionamento. Até onde vai esse nível? Onde a essência de Deus nos transforma ao ponto de produzirmos frutos. É muito lindo isso aqui, Osiel. Você é capaz de produzir frutos se você estiver ligado com Jesus Cristo. Deus quer transformar essa geração ao ponto de produzir frutos. Frutos. Existe um Deus, irmãos, quando você confessa Jesus como Salvador, e esse Deus vem habitar em você e habitar em mim,
E habitar é mais do que uma localização geográfica. O próprio Deus vem fazer parte de mim. O Espírito Santo vem morar em você. Não é mais isolado, Ele está lá, não, Ele está em você. Ele está com você, Ele está te guiando. Ele faz você glorificar a esse Jesus. O mundo precisa de você, irmãos. O mundo precisa dos seus frutos, precisa da sua luz, precisa do seu amor. Deus quer te usar. Deus quer usar todos nós nessa manhã para frutificar essa terra. E eu me lembro do jardim agora, do primeiro jardim que Deus plantou nessa terra. E Deus quer fazer de você um jardim aonde você estiver, lá no seu serviço. Aqui tem um jardim. Porque o Breno está aqui. Ele é o jardim do Senhor, ele está dando fruto lá no serviço dele. A Adélia é um jardim do Senhor porque dá fruto. A Regina é um jardim do Senhor porque dá fruto. A igreja da Barreirinha é um jardim do Senhor porque estamos dando frutos. É muita intimidade aqui. Amós 3:7. Certamente o soberano, o Senhor, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Olha o plano que Deus revelou para Enoque. Judas 14. Enoque, o sétimo desde Adão, profetizou acerca deles. Veja, eis que o Senhor vem com seus milhares e milhares de santos. Ele profetizou a volta do Jesus Cristo, irmãos. Um homem que viveu antes do dilúvio. Isso é muito amor, irmãos. Profetizou a volta de Jesus. E aí, já que agora eu concluo o que eu estava tentando falar. Eu imagino esse encontro com Jesus, que momento extraordinário que será esse, irmãos. Vinde, benditos dos meu Pai, e possuir o reino que é de vocês, que está preparado para vocês reinar junto comigo. Todos os povos, línguas, nações, e eu e você estaremos lá nesse dia, cantando o hino ao Cordeiro, e glorificando o seu nome, uma adoração perfeita, Jaque. Uma adoração ao Cordeiro que é digno, que é o alfa, que é o ômega, que é o princípio, que é o fim, que é o primeiro, que é o último. Enoque profetiza essas coisas para que eu e você tenhamos essa esperança e não percamos a nossa fé, porque Jesus Cristo vai voltar. Ele vai voltar. Oh Deus, você é maravilhoso, Jesus Cristo. Você é bondoso, ó Pai. Obrigado, Jesus Cristo. Obrigado por revelar essas coisas para nós, Pai. Ainda temos essa certeza que Jesus voltará? Mas talvez você está sem essa certeza. E é necessário você passar por um período de rendição diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Reconhecer que sozinho você não vai conseguir nada. E a gente vai dar uma oportunidade
para um momento que talvez vai marcar a sua vida, e talvez você vai lembrar desse momento enquanto você vai viver, porque eu lembro de quando eu aceitei Jesus como Salvador. Você nunca vai esquecer esse dia, porque esse dia o seu nome vai estar escrito nos céus, no livro da vida, no livro do Cordeiro que for morto, mas ressuscitou, o livro da salvação. Quantos têm certeza que o nome já está no livro? Aleluia! O seu nome está no livro. Essas coisas são verdadeiras, irmãos. Não vamos perder a nossa salvação por nada, porque o nosso nome já está no livro da vida. Essas coisas são verdades, irmãos. Você foi escolhido, você foi resgatado, irmão. Você foi comprado, você é propriedade. Jesus fez você nascer de novo, irmãos. Ele te deu vida, Ele perdoou os seus pecados, irmãos. Você está inocente diante de Deus, inocente, não tem nada para te acusar. Nada te acusa, irmãos. Nada. Você tem paz com Deus. Você é adotado. Você é um herdeiro da vida eterna. Nada pode separar você do amor de Deus. Nada, nem a morte, nem os anjos. Porque o amor de Deus está em você. Porque o amor de Deus, Ele foi, te amou e foi para a cruz por você. Nada, nada, nada vai te separar desse amor. Ele está te guiando como guiou Enoque. Ele te leva para caminho de paz. Ele vai te dar um novo corpo. Isso que Enoque profetizou para mim e para você, irmãos. Jesus Cristo tem interesse em você. E você pode aceitá-lo como o seu Salvador nessa manhã. Para você que ainda não tem essa certeza, Ele vai te ajudar a ter essa certeza. E se você quiser aceitar esse Jesus Cristo e batizar, ainda dá tempo, o batismo é amanhã, mas se você quiser, dá tempo ainda de você vir e aceitar esse Jesus e descer as águas batismais amanhã, junto com os outros irmãos, que vai ter nova vida. Quero convidar os presbíteros a vir aqui à frente. E eu desafio você que se sentiu encorajado a aceitar esse Jesus como seu Salvador. A hora que você vir aqui receber a oração, você pode comunicar com um dos presbíteros que está aceitando a Jesus. Talvez a você que se distanciou talvez do caminho do Senhor. Você também pode fazer isso a hora que você vir receber a oração aqui, falar com um dos irmãos que estão aqui. Eu estou voltando. Eu quero aceitar esse Jesus. Eu quero voltar para esse Jesus. Porque eu quero estar um dia celebrando, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. E para quem entendeu essa palavra, vamos colocar em prática. Eu convido o grupo a vir à frente, ministrar, e também convido a igreja a se portar em pé. E para concluir essa mensagem, tem uma pergunta: você quer ser arrebatado na volta de Cristo? Enoque deixa claro exemplos para nós. É bom demais quando testemunhamos de um irmão
que na dependência do Senhor, em plena certeza de fé, não desanimou, mas perseverou em seguir a jornada traçada pelo céu. Outros prosseguem passos firmes de fé, como Enoque. Até parafrasear, completando Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Perceba, eu guardei a fé. Paulo deixou muitas coisas para trás, menos a fé. Amado, vigie, conte tudo para o seu Senhor e caminhe como Enoque, ou seja, pela fé.